Londrina, eu tenho que pedir para os irmãos dar glória a Deus, para que eu me sinta mais à vontade. Então, porque essa agenda que foi sequestrada dos pentecostais só para os pentecostais, não, os presbiterianos também tem o Espírito Santo ardendo no fogo no coração deles, tá bom? Então, espero que você, junto conosco aqui, possa mergulhar na palavra do Senhor nessa manhã. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 24. Um texto maravilhoso vai nos abençoar agora. Lucas, no capítulo 24, nós vamos ler aí a partir do versículo 13. Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Tenho certeza que você já leu, já pregou inúmeras vezes esse texto. Então, vou pedir a sua paciência para mergulharmos juntos nesse trecho da palavra do Senhor. Lucas, capítulo 24, versículo 13 diz: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo que tinha acontecido. Enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhe perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam, entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Então eles explicavam aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras, palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão, o abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram, e eles reconheceram que Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Nós vivemos, na verdade, uma crise. As pesquisas mostram que cada vez que se passa, as culturas que vão se instalando na sociedade, menos pessoas estão se associando umas às outras. Se você for ver em média, não só no Brasil, mas no mundo, o número de pessoas que frequentam os cultos tem decaído. É claro que Deus, com a sua soberana vontade, tem feito alguns avivamentos em algumas denominações, comunidades locais, igrejas locais. Isso é maravilhoso. Mas quando olhamos como conselho, olhamos para o reino de Deus, amém ou não? Amém. Nós já estamos aqui construindo um reino, porque a minha igreja sozinha não vai alcançar a minha cidade. Então, eu quero colaborar com o avanço do reino de Deus. Então, quando eu olho para um pastor que faz parte de um conselho, eu vejo ele como um aliado, um soldado do exército, cujo general é Cristo. Falta-nos ver essa oração mais frequente nas nossas reuniões: que venha o teu reino, o reino de Deus estabelecido na cidade.
nós precisamos nos unir. Mas é fato que existe uma crise até mesmo de liderança. A igreja está em crise, a liderança da igreja está em crise. Há algumas pesquisas que mostram isso. O famoso instituto de pesquisa norte-americano chamado Barna diz que a maioria dos líderes se sente sobrecarregado com as suas funções. Isso se viu muito claramente no tempo da pandemia. Você foi uma pessoa que foi sobrecarregada. Eu nunca trabalhei tanto quanto nos anos de pandemia. Eu assumi a igreja 5 anos atrás, a igreja central em Londrina, como pastor titular. Eu assumi em janeiro de 2020, irmãos. Em março de 2020 estoura a pandemia mundial. Aquele cenário caótico, eu como igreja nas minhas mãos para liderar. Eu sei o que é estar sobrecarregado, assim como você. Eu sei o que é se reinventar. Eu sei o que é você dobrar os joelhos e clamar ao Senhor. Eu sei o que é sepultar 27 discípulos da minha igreja no tempo de pandemia. Eu sei o que é ficar 4 vezes isolado porque eu peguei 4 vezes Covid. Eu entendo o seu coração. Eu entendo as nossas lutas. Mas é fato que existe uma comunidade de liderança sobrecarregada. Depois que eu assumi a igreja, eu fiz questão de investir em líderes. Eu fiz questão em investir os meus melhores momentos na vida dos meus líderes. Dá uma importância que devemos dar a Deus. Mas a pandemia expôs um problema que estava velado, e que se a gente não tratá-lo, nós vamos velar esse problema novamente. A falta de propósito, a fim de responder uma pergunta muito simples: para que sua igreja funciona? Qual o objetivo, o propósito da sua igreja naquele bairro? Eu fiz parte de uma live no tempo da pandemia, e nessa live eu tive vários pastores do Brasil afora, de várias denominações. Em determinado momento dessa live, eles vão separar por salas, nas salas do Zoom, aquele aplicativo, e lá eu estava com 8 pastores de diferentes localidades do Brasil, e foi feita a pergunta: qual foi a principal lição que você tira do tempo de pandemia? E para minha surpresa, a resposta foi tão superficial. Alguns responderam: eu preciso investir em mídias sociais. O outro: eu desenvolvi trabalho por transmissão de cultos. E eu fiquei esperando alguém que fosse aprofundar a análise dessa pergunta. A pergunta é: para que existe a sua igreja naquele bairro? Mas as pessoas não se enxergavam como uma instituição, uma agência de transformação do bairro da cidade. As pessoas não entenderam para que nós estamos ali. Nós temos que fazer meia culpa, porque nós do púlpito não ensinamos adequadamente as pessoas, e nós vemos sobrecarregados por tudo isso que está acontecendo. Olha bem para mim, nós somos pastoras que estão presentes aqui. Nós queremos a igreja cheia. Nós queremos a igreja cheia no domingo. O que vai acontecer na segunda com eles não é mais a nossa conta. É isso que nós abordamos. Nós olhamos a igreja como uma instituição da qual nós temos que encher as pessoas nas suas cadeiras, as cadeiras da igreja, e assim por diante. Não, a nossa função como liderança, como pastores numa cidade é a transformação dessa cidade. Você pode dizer amém para isso? Amém. Transformar a cidade através do quê? Da pregação do evangelho, através da vivência do evangelho, do testemunho do evangelho. Porém, as pesquisas mostram que a nossa liderança está em desequilíbrio. Fazendo referência ao mesmo Instituto Barna, ele fez entrevista com 900 pastores diferentes, e desses 900 pastores diferentes, quando você vê o risco que corremos, 37% desses entrevistados correm sério risco de burnout. Burnout, para aqueles que sabem, é aquela estafa emocional, mental, até mesmo física, do excesso e do desequilíbrio no trabalho. Exclusivamente se dá no trabalho. Nós estamos com 37% das nossas lideranças, pastores, em alto grau de risco de desmoronarem emocionalmente. Não só isso, 27% dos pastores entrevistados estão com alto risco de problemas no seu relacionamento conjugal. É um alto índice. Ele continua dizendo que também foi constatado que a estagnação de uma igreja impõe um sério risco emocional para os líderes da igreja, mostrando que na verdade a nossa saúde emocional está atrelada se o seu ministério está indo bem ou não. Eu sei que existe uma dor no nosso coração quando a nossa igreja não cresce. Eu sei que existe uma dor no nosso coração quando passamos por circunstâncias na igreja. Eu sei disso. Nós somos humanos. Mas isso mostra
que nós estamos bem de acordo com as circunstâncias e não de acordo com o Deus que nos guia. Nós vemos vários exemplos na Bíblia de homens e mulheres que foram levados de um avivamento para um lugar onde não havia pessoas, não haviam pessoas. Por exemplo, Felipe Eunuco é um dos exemplos. Ele estava pregando num lugar onde havia um avivamento do Senhor. Pessoas se renderam ao Evangelho. Então ele é levado para uma região desértica para falar com uma pessoa. Parece que Deus às vezes nos testa e nos coloca nesse teste para ver qual é a condição do nosso coração. Para que estamos dispostos? Será que estamos dispostos mesmo a pregar o Evangelho a tempo e a fora de tempo? Quando nossa igreja está cheia, ou quando passamos problemas, como a pandemia expôs isso, como é que está a nossa saúde emocional? Há uma frase que certa vez eu li, diz: a saúde geral de qualquer igreja ou ministério depende principalmente da saúde emocional da sua liderança. Como está a saúde emocional dos seus pastores, estará a saúde emocional da sua igreja. Por isso, a importância de cuidarmos da nossa saúde emocional. Como anda o líder, assim anda a igreja. Por isso, como eu disse aqui no começo, a igreja central, nós temos o privilégio de ter mais de 250 células na cidade. E eu invisto muito tempo no treinamento desses líderes esse ano, porque eu entendo que eles precisam estar emocionalmente equilibrados. Ano passado nós passamos o ano inteiro falando sobre saúde emocional. Como é importante olharmos para a parte do iceberg que está submersa. Porque a parte que está transparente, visível, essa todo mundo vê. Mas a parte que está submersa, das nossas emoções, em que mascaramos, essa é a parte que precisamos tratar. A começar de nós, pastores. Admitir as nossas fraquezas, admitir as nossas limitações, assim por diante. Eu vejo aqui nesse texto dois discípulos que vivenciaram coisas extraordinárias. Apesar de eles estarem vivendo um tempo da ressurreição, sobre a vida deles ainda não tinha raiado o sol dos ares da ressurreição. Mas eles viviam sobre os ares das trevas, eles viviam sobre os ares das trevas do Calvário, e não a luz da ressurreição do túmulo vazio. Eu vejo aqui dois homens cabisbaixos, eles caminhando em direção a uma aldeia a 10 km de Jerusalém, chamada Emaús, em direção ao pôr do sol, porque eles estavam no final da tarde, em direção ao pôr do sol, em direção a mais escuridão ainda, e eles cabisbaixo estão lidando com as suas aflições, com o desinteresse que a vida lhes trouxe, porque eles colocaram suas expectativas não na pessoa errada, mas nas coisas erradas. Então, eis que no caminho deles se aproxima a personificação da graça, Jesus Cristo. Jesus Cristo é mestre em se aproximar da nossa vida quando mais precisamos. É ou não é? Você e eu somos prova disso. Quando mais precisamos, eis que está do nosso lado e sempre esteve Jesus Cristo. Mas parece que há uma sensibilidade maior quando estamos na dor. Não é à toa que você já costumou ouvir que geralmente as pessoas vêm a Cristo pela dor. E eu tenho que concordar às vezes com isso. Que na maioria das vezes, no nosso coração, nós somos aproximados a Deus pela dor. Mas na verdade, devemos inverter isso. Deus sempre esteve presente. Se não me falha a memória, foi C.S. Lewis que disse que Deus fala conosco no sucesso, mas Ele grita conosco no problema, no deserto. Então Deus parece gritar ao coração desses discípulos a caminho de Emaús, cabisbaixo. Jesus se aproxima desses homens. Quão pequeno e distante, irreverente, irrelevante, melhor dizendo, pode Deus parecer quando estamos desanimados. A minha pergunta para você é: qual o tamanho do seu Deus? O tamanho do seu Deus é o tamanho do seu problema? Ou ele é muito maior que isso? Para aqueles discípulos, eles queriam achar uma solução do tamanho que se enquadrasse ao problema deles. Para aqueles discípulos, eles estavam totalmente desanimados. Para Deus, Deus era um Deus distante, um Deus que não poderia alcançá-los, um Deus que não teria todas as respostas. Não enxergamos o plano de Deus em meio a essas circunstâncias, as dificuldades, e nós analisamos, na verdade, o mundo pela nossa perspectiva. O cristianismo é um chamado a analisarmos o mundo pela perspectiva divina. O cristianismo é um chamado a abdicarmos das nossas percepções tão pequenas, nanicas, dessa humanidade, a assumir a perspectiva de Deus
para as questões do dia a dia, a começar das nossas questões, do nosso coração. O cristianismo é esse chamado. E aqui eu vejo que na jornada da vida, Jesus está sempre presente. É de um anoitecer a um alvorecer, é do entardecer para um amanhecer. Ele estava em direção ao entardecer, o sol está em seus olhos, preste atenção nessa cena. Eles estão no final do dia, o sol está se pondo, os últimos raios de sol estão pegando as suas faces, eles estão em direção à noite escura. Eis que Jesus aparece. Parece que essa cena física mostra muito bem o coração. E muitas vezes estamos assim também, em caminho ao entardecer, ao anoitecer, enquanto Deus tem um amanhecer para mim e para você. Ele tem um novo dia. A Bíblia fala que ele é o sol da justiça. A Bíblia, quando alcança, por exemplo, o apóstolo Paulo, fala que ele foi mais brilhante do que a luz do sol ao meio-dia. Esse é o nosso Deus. Mas aqui na jornada da vida, parece que a jornada da vida é um escurecer. Para aqueles que não têm esperança em Cristo Jesus, parece que cada dia é mais escuro, é mais trevas sobre trevas. E eu vejo aqui esses homens caminhando, o sol se pondo nos seus olhos. Nós não conseguimos enxergar os planos de Deus nessas circunstâncias. Analisamos o mundo pela nossa perspectiva e assim caminha. Versículo 21, eles falam: nós esperávamos. Eles estão falando com essa figura que eles não conseguiam reconhecer. Era um homem, um viajante. Muitos faziam isso. Viajavam juntos por segurança, caminho difícil, perigoso. Então nada melhor que ter mais uma companhia, mais um homem. Somos em 2, agora somos em 3. Nós temos mais proteção. Então eles falam todas as aspirações, como se eles vomitassem a alma deles ali na frente daquele homem que mal eles sabiam que era o próprio Senhor Jesus. Nós esperávamos. Deus, eu esperava que o ministério fosse assim. Eu tinha certeza que eu teria esse tipo de reconhecimento. Eu tinha certeza que isso ia acontecer com a minha vida. Eu planejei tudo, estava tudo indo muito bem. Eu orei, eu jejuei, eu me consagrei, eu me preparei. Mas parece que aquele meu anseio não chegou. Como se eu e você pudéssemos colocar Deus numa berlinda e falar: o Senhor me deve explicações. E muitas vezes nós temos um evangelho assim, que coloca as pessoas como se fossem o patrão de Deus. Parece que eu sou capaz de dar ordens a Deus. E nos esquecendo. Quando aquela mulher cananeia veio até Jesus Cristo, na região de Tiro e Sidom, diz o texto que aquela mulher clama a Jesus e ele se permanece em silêncio. Parece indiferença. Mas na verdade, no decorrer do texto, você vê que Jesus está colocando as coisas no lugar. Ele está aprofundando a relação. Primeiro que ele fala: ei, vamos mergulhar no coração. A sua necessidade é muito maior que isso. Segundo, que ele mostra: a agenda não é você que impõe a minha, é eu que dou a minha agenda a você. É Deus que é soberano, Ele é poderoso, Ele faz quando Ele quer, Ele move ou não move. O Apocalipse fala: Ele fecha a porta e ninguém abre, Ele abre e ninguém fecha. Ele é soberano sobre todas as coisas. Então, parece um contrassenso. Esses homens pareciam sair de um funeral, caminho de um anoitecer. Esses homens, porque não tinham os seus anseios, as suas aspirações escondidas, de acordo com o plano deles, eles estão totalmente entristecidos. E muitas vezes nós estamos gerando isso, não só no púlpito, mas no coração da nossa igreja também. Pessoas que não sabem lidar com as suas frustrações, pessoas que não sabem lidar com os nãos de Deus. Porque se você ora para um Deus que sempre diz sim para você, quer dizer que você não está orando para o Deus verdadeiro, mas você está orando apenas por uma projeção de si mesmo. É como se você fosse o seu Deus e sempre dissesse sim para você. Se você pega um pai ou uma mãe que sempre diz sim para os seus filhos, ele não está educando, ele está criando um monstro. Tem uma frase linda que fala o seguinte: eduque seus filhos para que você possa mimar os seus netos. Porque se você mimar seus filhos, terá que educar os seus netos. E essa é a mais pura verdade. Então Deus, Ele tem a liberdade, porque Ele é Deus, de dizer sim, não, espere, talvez, agora não. Ele tem essa liberdade, porque Ele é Deus. E graças a Deus, o final da nossa oração sempre é: seja feita a tua vontade. Porque se fosse feita a minha, a sua vontade, imagine se você pudesse ser Deus durante 1 hora. Se tivesse a magnitude de Deus, você destruiria parte de Brasília? Ou não? Só eu faria confessando os meus pecados. Você acabaria com os seus inimigos,
Assim, Deus, dá um jeitinho. Mas Ele está no final das nossas orações, sempre. Então, veja as frustrações desses homens. Mas Jesus, ele tem um ponto de aproximação, ele se aproxima, e a graça que sempre toma a iniciativa. Na nossa caminhada, mesmo na jornada de fé, mesmo nessa jornada em direção à escuridão, ao pôr do sol, a graça toma a iniciativa e se aproxima. Na verdade, quando nós vemos a própria encarnação de Jesus Cristo, nós vemos a graça encarnada, nós vemos um Deus que se reduz a ponto de se inscrever na minha e na sua história. Nós vemos Jesus Cristo tomando o lugar de uma criança numa manjedoura. Eu vejo Jesus Cristo descendo para nos exaltar. Imagine só, o próprio Deus se humilhando, se esvaziando de si mesmo. Olha aqui o que Paulo escreve: se esvazia de si mesmo para nos alcançar. E nenhum outro tipo de espiritualidade, religião, assim como você quiser chamar, tem um Deus que se reduz a um homem. Pelo contrário, todos os homens querem ser Deus. E quando nós nos submetemos a Deus verdadeiramente, no fundo do nosso coração existe esse anseio de crescer. E a crise de liderança da igreja brasileira é crescer mais do que deveria, é ser reconhecido e não reconhecer Deus, é ter seu nome exaltado ao invés de fazer o nome de Cristo exaltado sobre todas as coisas. Então nós conhecemos mais as personalidades do que o reino de Deus. São pequenos reinos sendo construídos porque eles têm os seus propósitos egoístas, escusos, para que fazer os seus nomes célebres, ao invés de fazer o nome de Cristo exaltado sobre todos e sobre tudo. Mas Jesus não, ele escolhe a encarnação, ele escolhe se esvaziar. E toda a história de Jesus foi assim. Jesus, ao entrar em Jerusalém na última semana, ele se assenta no burrinho. Jesus não é bom de marketing, gente. O cristianismo não é bom de marketing. Imagine só alguém que é candidato aqui a vereador, vamos fazer uma entrada triunfante na cidade, e de repente você entra sentado no burrinho. Eu vou votar nisso aí, não, muito fraco, não, você quer alugar um carro de som grandão, que vai colocar faixa, som, isso vai fazer com certeza. Ou seja, o cristianismo não é bom de marketing. Na verdade, o cristianismo foi instaurado no tempo do auge da filosofia grega. Quem diria que o cristianismo poderia sobreviver frente à filosofia grega? E Paulo chega a pregar naquela cultura. E o evangelho vai se alastrando, alcançando, crescendo pessoas não se rendendo a Jesus. Cidades inteiras são alcançadas pela pregação do evangelho. Quando você vê, por exemplo, o que aconteceu em Éfeso, as pessoas levavam os seus livros de magia para serem queimados em praça pública. Tamanho era avivamento do que aconteceu naquela cidade. A força do evangelho, mesmo começando uma manjedoura, mesmo tendo o seu precursor entrando no jumentinho, preso, crucificado. Esse é o cristianismo, essa é a jornada da vida do cristão, essa é a jornada da vida de um homem, de uma mulher que o segue, porque Jesus, apesar disso tudo, ouve as nossas dores. Ele vai ao lado desses homens para ouvi-los. Preste atenção, Deus se faz necessitado para suprir os nossos corações. É assim que ele fala. Ele chega conversando. Jesus é mestre em fazer perguntas dos quais ele já sabe a resposta. Você vê Jesus fazendo a pergunta: o que você quer que eu te faça para um cego? É óbvio, ele quer ver. Aquele paralítico desce, ele fala: seus pecados estão perdoados. Parece que ele ignora, ele conversa com as pessoas a ponto de ouvir seus corações. Aquela mulher cananeia, ele fala assim: não é lícito eu tirar o pão da mesa dos filhos para dar aos cachorrinhos. Então ela entra no jogo, ela fala: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Aí ele para tudo, grande a fé dessa mulher. É como se ele estivesse falando o seguinte: eu mesmo vou abrir lugar a essa mesa, para que você ocupe o lugar da mesa dos filhos de Abraão. E é o que aconteceu na cruz, quando Jesus é tirado da mesa, tratado como um cão.
E nem mesmo as migalhas da mesa o sustentaram naquele momento. Mas ele era o pão da vida que desceu dos céus. Ela não precisou comer das migalhas. Ela pôde ser alimentada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Esse Jesus que ouve as nossas dores, que se aproxima da nossa vida. Dietrich Bonhoeffer, pastor que no tempo do nazismo viveu, ele escreve em seu livro Discipulado, maravilhoso esse livro. Chamado ao discipulado é um compromisso exclusivo com a pessoa de Jesus Cristo. Aqueles homens no caminho de Amós tinham que entender que era um chamado a ele. O chamado ao discipulado é a subversão de todo legalismo por meio da graça daquele que chama. Jesus estava tirando o legalismo daqueles homens, estava enraizado naqueles corações. Então ele começa a revelar o Evangelho. É lindo porque Jesus ele começa a falar: vocês não conseguem entender. É como se Jesus dissesse: olha, eu falei tanto para vocês. E Jesus nunca escondeu a sua missão. Quando você lê o Evangelho de Marcos, por exemplo, você vê o Evangelho de Marcos, 16 capítulos, do meio para frente ele começa a declarar: é necessário que o Filho do Homem seja preso, seja crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Ele nunca escondeu a sua missão. Mas os nossos apóstolos, queridos irmãos, lá na igreja primitiva, eles não estavam na frente do túmulo fazendo contagem regressiva. É hoje, o terceiro dia, ele falou que vai ressuscitar. Vamos acampar aqui. Vai lá, vai amanhecer. 3, contagem regressiva. 2, 1. Não tinha ninguém lá. Na verdade, Jesus concedeu essa bênção para as mulheres. Mulheres, você que está aqui, se existe um empoderamento feminino, se chama Jesus. Jesus é o verdadeiro empoderamento feminino. Porque Jesus escolheu as mulheres para serem testemunhas do maior acontecimento da história da humanidade, que é a ressurreição de Jesus Cristo. E aqui estamos em frente a esse momento. Os ares da ressurreição já estavam sobre algumas pessoas, mas não sobre esses homens. Quando você analisa a estrutura desse trecho bíblico, você vai vendo que a lição principal aqui, nesse momento, é o ensino bíblico. E se existe algo para trazer saúde emocional para a liderança, para os pastores, para toda a liderança da igreja, toda a igreja, é a pregação fiel das Escrituras. Jesus ele começa a interligar de forma cristocêntrica toda a Bíblia. Ele mostra que toda a lei mosaica e todos os escritos dos profetas apontavam para o cumprimento da promessa em Jesus Cristo. Ele começa a interligar a Bíblia. Isso é uma função da liderança da igreja. É fazer com que as pessoas saibam ler a Bíblia. É fazer com que as pessoas entendam o Evangelho de Jesus Cristo. É fazer com que as pessoas compreendam a palavra de Deus. A Bíblia é maravilhosa, ela é eficaz, ela é inspirada. Essa tradução inspiração, um pastor chamado Ray Stedman, ele fala que a ideia da inspiração no original grego, a melhor tradução seria respiração. Na verdade é o sopro de Deus, a palavra de Deus. Então toda vez que nós abrimos a Bíblia, nós estamos ouvindo a voz de Deus. Estamos sentindo os ares do hálito de Deus para o coração do ser humano. É a mesma ideia do sopro de Deus na criação, na narina daquele homem Adão, e fez fôlego vivo, alma vivente. É isso que a palavra de Deus faz no nosso coração, traz vida. E esses homens testemunham no final, nos ardia o coração, a forma metafórica deles dizerem: nosso coração pulsava mais forte, ardia no meu coração aquela palavra, que coisa tremenda. É por isso que nós não deixamos esse homem seguir viagem. Eles insistiram com Jesus, porque Jesus expõe o Evangelho, e nós precisamos expor o Evangelho. O Evangelho passa pela cruz. Jesus Cristo sempre fez convites. Quando você vê a palavra Deus na Bíblia, você vai ver Deus convidando pessoas, chamando pessoas. Aquele que quer me seguir, né, que se assim mesmo tome sua cruz e siga. Todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, venham a mim, eu vos aliviarei. Eu vos farei pescadores de homens. Ele faz convites. Ele sempre faz convite. Cristianismo é esse convite a mergulhar na palavra de Deus, no Evangelho. O Evangelho não é uma imposição. Não adianta termos uma lei dizendo: o Brasil agora todo é evangélico. Não é assim que funciona. O Evangelho é um convite a se render à voz de Jesus Cristo. Jesus convida até a própria igreja: eis que estou à porta e bato.
aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Esse é o Evangelho. Jesus, ele está representado em vários personagens. Jesus deve ter falado sobre ele mesmo na terceira pessoa para esses discípulos a caminho de Emaús. Certamente ele discorreu que Jesus é maior que Adão, que caiu na tentação mesmo num jardim. Mas Jesus suportou a tentação no deserto. O próprio Jesus, falando dele mesmo, ele disse que Jesus é maior que Noé, que construiu uma arca para a salvação da sua família, que Jesus, na cruz, salvou os seus filhos e filhas. Ele deve ter dito que Jesus é maior que Moisés, que foi o mediador entre Deus e o povo escravo, mas que Jesus não abriu apenas o mar vermelho, Jesus abriu o mar da condenação que havia sobre o nosso coração, naquela cruz do Calvário. Jesus, falando dele mesmo, ele deve ter dito que Jesus é maior que Isaac, que foi oferecido pelo seu pai Abraão, mas que foi poupado naquele último momento. Mas Jesus não foi poupado, ele foi entregue até a última circunstância na cruz. Jesus deve ter dito que ele é maior que Jonas, que foi lançado ao mar para que aquela tempestade parasse. E Jesus foi lançado no mar da tempestade da nossa vida, para que pudéssemos ter paz e vida em abundância. Jesus deve ter dito: eu sou maior que o tempo e todos os sacrifícios que já houveram, porque todos os sacrifícios deveriam ter sido repetidos dia a dia. Eu sou o único e suficiente Salvador, o único e suficiente sacrifício. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis que Jesus começou a discorrer aquela lição na primeira aula de teologia de toda a história. Que coisa maravilhosa! Quanto você pagaria para ter uma aula de teologia com Jesus? Que aula! Eu fico a imaginar. Não é à toa o coração deles ardia, mas olha que coisa linda. A boa teologia arde o coração. A má teologia te separa de Deus. A boa teologia queima o seu coração com fogo. Cadê os pentecostais aí? Aleluia, glória a Deus. A má teologia esfria. Por isso que a gente fala que nós somos presbitecostais. A boa teologia faz você se apaixonar por Deus e por pessoas. A boa teologia vai fazer você se apaixonar e ter afeição pelo pastor da igreja do seu bairro, da outra igreja. A boa teologia vai fazer você olhar para os seus companheiros e falar: existe um reino maior. Aleluia. A boa teologia vai fazer com que você tenha uma vida que entenda que você também é ovelha desse pastor supremo Jesus Cristo. A boa teologia vai aproximar você das pessoas e não te distanciar. A boa teologia vai fazer você amar pessoas. A boa teologia faz com que o pastor tenha cheiro de ovelhas. Aleluia. Jesus estava mostrando essa excelente teologia. Mas o mais bonito fica para o final. O destino das Escrituras não é o cérebro, mas é o coração. Muitas vezes a gente está preocupado em explicar. Eu entendo, somos pastores. Mas eu não posso esquecer que o destino da Bíblia não é para parar na mente, mas é para descer o coração. A revelação do Evangelho aconteceu não no caminho a Emaús, mas na mesa, no partir do pão. Os olhos daqueles homens só foram abertos no partir do pão. Os olhos daqueles homens estavam seduzidos pela mensagem do Evangelho. O Evangelho abriu o caminho para a revelação máxima, que é Jesus Cristo. Esses homens foram expostos a isso. Ou seja, o destino das Escrituras é o coração das pessoas. Você sabe que você pode mudar vários comportamentos. Você pode falar assim: olha, agora em diante eu vou para a academia 3 vezes na semana. Posso ouvir um glória a Deus aí? Pela fé, né, irmão? Está profetizando. Então. Você fica animado. Aí você vai no primeiro mês, segundo mês, terceiro, já esqueceu que você fez esse compromisso. O quarto você nem lembra mais, nem cita mais. Porque era uma mudança apenas de comportamento. Enquanto aquela mudança não alcançar seu coração, quer ver? Você vai no médico, o médico fala: se você não for, você vai morrer. Você não tem 2 meses. Você já dobra o joelho e começa a pedir perdão dos seus pecados, aí começa a ficar bonzinho com sua esposa, com seus filhos,
Aí, no outro dia você já se matricula na academia, contrata um personal para você não faltar. Você vai, em vez de 2 vezes, 3 vezes, vai 4, 5 vezes. Meu pai foi assim, meu pai já falecido, mas ele teve um infarto fulminante aos 50 anos de idade, nunca cuidou da vida. Depois dos 50 anos, ele viveu até os 52. Todos os dias, quase deu na franquia, porque ele levaram para Londrina. Todos os dias, não estou exagerando, estou fazendo um conto de pastor, não, tá? Ele andava 8 quilômetros todos os dias, quando ele não corria. Daquele dia em diante, mudou o coração dele, literalmente. Ele assumiu aquilo lá na apostolia, por isso que ele viveu mais 22 anos. Porque há uma mudança interna, uma necessidade. E muitas vezes nós temos que olhar para Deus como nossa necessidade. Esses homens começaram a insistir. Parece que Jesus fala assim: não, eu tenho que continuar a viagem. Parece que Jesus queria gerar um senso de necessidade no coração daqueles homens. Aqueles homens insistem: não, fica, já é tarde, está escurecendo, você vai ter que parar para comer. Entra, a conversa está muito boa. Nosso coração está ardendo, nós queremos aprender, mas entra, fica conosco, sabe que eu e você temos que fazer esse apelo. Deus, tem misericórdia da minha vida. Se o Senhor não for, não me mande ir. Como Moisés disse: Senhor, eu preciso de Ti, essa igreja é Tua, esse ministério é Teu, a minha vida é Tua, Deus. Eu precisava ter mais esse fervor no coração por Cristo Jesus, através da oração, da leitura da palavra, vida de consagração, vida de santidade, vida de prestação de contas. Nós precisamos prestar contas. Pastor que não presta contas, não presta para nada. Prestar contas, como assim, pastor? Prestação de contas voluntária, quem te discipula? Quem sonda o seu coração? Você é a última bolacha do pacote, a última instância da pirâmide. Se você for, você é sério nisso. Ninguém deveria ter o luxo de ir andar sozinho. E você pode mascarar com a sua equipe pastoral. Eu tenho equipe pastoral de 13 pastores. Eu posso me mascarar ali dentro. Não, estou sendo cuidado. Estou nada. Se eu não tomar cuidado, se eu não tiver alguém que entre no meu coração com verdades e amor, eu posso me tornar um monstro. E uma pessoa que não presta contas para ninguém, em última instância, em último exemplo, vira um ditador. O ditador não presta contas para ninguém. O ditador da Coreia do Norte, faz muitos anos atrás, ele estabeleceu apenas 3 cortes de cabelo para os homens. Os homens vão na barbaiaria ali no norte da Coreia do Norte e tem apenas 3 opções. Opção A, B ou C, imagina só. Tal era a ganância deste homem de controlar a vida das pessoas. É isso que acontece no nosso coração, em graus elevados. Nasce um ditador dentro de nós quando a gente não presta contas. E aqui, Jesus está mostrando: olha, vá para Cristo através do Evangelho. Eu não sei quanto tempo eu tenho, mais 1h30. Mas existe algo que eu quero falar com você que é o perigo da vocação messiânica. Eu estava falando isso com o Bispo Luiz, o pastor Sérgio também. Há uma imposição sobre nós, sobre a liderança da igreja, que nos vem como Messias. E por um lado, a gente gosta, porque faz um carinho no nosso ego. Ele é importante, é um homem de Deus. E você começa a achar que você é mais do que você realmente é. E daí nós começamos a usar máscaras. Porque ninguém quer revelar quem realmente é. Hoje você está me vendo aqui, você vai conhece meu nome. O cara que veio lá do interior do Paraná, veio pregar para a gente, daqui a pouco eu estou voltando. Não vou ter contato com você. Você não vai me conhecer. Você não vai me conhecer. Se você me conhecesse, seria de mim se o pastor Sérgio me chamaria para pregar. Porque as nossas falhas nós escondemos. A máxima daquele romance é o Fantasma da Ópera. O Fantasma da Ópera era um músico de excelente qualidade, apaixonado por uma moça linda, e que ele só tinha uma cicatriz no rosto. Ele usava uma máscara para esconder suas cicatrizes, porque ele sabia que, à medida que aquela mulher conhecesse as suas marcas, ela rechaçaria. A máscara cai, ela vê as suas falhas e o rechaça. Mas graças a Deus, nós seguimos um Deus que nos conhece plenamente, sabe quem somos e ainda insiste em nos amar, e nos amar até o fim, até a morte de cruz. Ele nos ama incondicionalmente. É por isso que eu e você temos que rechaçar essa questão da vocação messiânica. Não, eu não sou Messias. E a igreja tem que ser ensinada aí.
A igreja tem que ser ensinada que você e eu somos humanos, somos falhos. Como é que isso acontece? Não é fazendo a igreja subir ao púlpito, é o pastor descendo a igreja. Eu preciso estar no meio das pessoas. Eu preciso conhecer a necessidade das pessoas. Ao invés de me exaltar, eu preciso fazer como Jesus fez, esvaziar-se de si mesmo. Eu preciso passar desapercebido na igreja. Se você passa e as pessoas abrem alas para você passar, tem alguma coisa, algum problema. E eu sei que as pessoas amam honrar os pastores, eu não sou contra isso. Mas você deveria passar desapercebido no meio das pessoas, porque ele é mais um dos nossos. Ele é tão nosso quanto meu irmão da direita e da esquerda. Ele faz parte dessa comunidade. Ele nasceu dessa comunidade. E quando voltamos para o texto, nós vemos isso. Nós vemos que aqueles homens falam: olha, Jesus buscou o nosso coração, alcançou o nosso coração. E havia um senso de urgência tão profundo no coração deles que eles insistiram para que Jesus entrasse. E ali no partir do pão, e Jesus ele pega o pão, e ele faz como sempre fez, ele dá graças ao Senhor. Não sei qual é a cena que você tem na mente, Jesus pegando o pão, dando graças, ele parte o pão. Então esses homens lembravam todas as vezes que Jesus o fez o mesmo, em toda a história que eles caminhavam juntos. Eles podem não ter feito parte daquele seleto grupo de 12 homens, mas eles estavam com Jesus em diversos momentos de mesa. E Jesus aqui destaca a mesa. Ele toma o pão, ele parte o pão e dá graças, e de repente desaparece da frente daqueles homens. Aqueles homens entenderam: é Jesus. É por isso que o nosso coração ardia. Mas preste atenção, a verdadeira revelação veio no partir do pão. Se eu e você queremos ver transformação no coração das pessoas, preste atenção. Nós precisamos viver mais mesa do que púlpito. Isso é difícil, porque tira das nossas mãos. Jesus Cristo, na palavra dele, deixou apenas um sermão registrado. Mateus 5, 6 e 7, Sermão do Monte. O restante não é um sermão propriamente dito. Pode ter virado, mas começou numa conversa, começou numa festa, começou numa pergunta, começou no meio das pessoas. Jesus, você vai ver ele muito mais à mesa com pecadores, com pessoas ensinando, do que num púlpito pregando. Mas a igreja tem invertido isso. Nós supervalorizamos os nossos cultos e não valorizamos o discipulado, o alcance dos corações com o Evangelho. Nós temos que confessar isso. Nós supervalorizamos algo que o próprio Senhor Jesus Cristo não valorizou, e nós corremos o risco de fazermos as nossas atividades, sacralizar as nossas atividades. A nossa igreja lá em Londrina, há 15 anos atrás, nós assumimos um compromisso muito intenso com a oração. Eu estou indo para o final, para você. Muito intenso com a oração. Nós desenvolvemos um ministério chamado Gideões da Oração, que é um ministério 24 horas de oração. 24 horas nós temos pessoas orando. 1 hora por semana eu estou nesse local, toda terça-feira, das 22 às 23, é o meu horário de oração. Ontem eu coloquei uma pessoa para me substituir, porque eu estaria na viagem. Então sempre quando alguém viaja, alguém vai lá me substituir. 24 horas. E nós, literalmente, o pastor Milton viu lá, nós construímos uma torre. Uma torre. Era 360 graus, você consegue ver a cidade. Agora, eu posso também usar dessa torre de oração com uma desculpa para não orar. Então as pessoas podem dizer: sabia que lá na igreja central nós temos um ministério de oração? Oramos. 24 horas tem gente orando. Ele mesmo ora, mas ele fala que tem um ministério de oração. Então às vezes a gente usa isso como bengala. Você sabia que tem uma pessoa na minha igreja que faz isso, que faz o ministério A, B, C? Olha o que eu faço. Não faz nada. Se não houver envolvimento, na verdade, esse ministério tão lindo que algumas pessoas desenvolvem pode ser um salvo-conduto para mim não fazer nada. Mas eu preciso ir para a mesa. É na mesa que acontece a transformação de caráter. É na mesa que as pessoas são transformadas. Deus nos chama para saciar nosso coração. Esses discípulos agora, quando vem a revelação de um Deus que parte o pão,
rememorando o sacrifício dele na cruz, eles entendem que Jesus Cristo ressuscitou. E aquela história que achávamos que era uma invenção das mulheres é a mais pura realidade de todos os tempos. Jesus Cristo está vivo. Então eles deixam Emaús, já tarde da noite, e voltam para Jerusalém. Lembra que eles estavam caminhando para Emaús no entardecer, no pôr do sol? Agora eles voltam para Jerusalém no amanhecer. Olha que cena linda. Eles voltam para Jerusalém de novo, com o sol ofuscando os seus olhos, mas não em direção às trevas, o sol tornando-se dia. É como a luz da aurora, cada dia mais, vai brilhando, brilhando, até tornar-se dia perfeito. Esse é o caminhar que Deus tem para o homem e para a mulher de Deus. Esse é o caminhar, com Cristo à nossa frente, iluminando o nosso caminho. E eles voltam e começam a relatar tudo o que eles viveram. Olha, Jesus esteve no nosso caminho na pior hora da nossa vida. Ele revelou o Evangelho ao nosso coração, mas a maior revelação foi na intimidade da mesa. Ele partiu o pão, porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. É Ele que alimenta a nossa alma. Você pode se colocar em pé? Eu quero orar com você. Logo em seguida já passa a palavra ao pastor Sérgio. Se você puder fechar seus olhos. Quem sabe, se você tiver liberdade de colocar a mão no seu coração, comece a orar por isso. Nós temos tantas necessidades, tantas pressões que caem sobre os nossos ombros no ministério. E às vezes nós estamos sendo levados pelas demandas e nos esquecemos do que é essencial. Jesus nos chama à mesa. Jesus nos chama a partir o pão para as pessoas. Quem sabe eu e você teríamos que ter um ministério mais simples, um ministério de mesa, de coração, do compartilhar, da prestação de contas, o ministério da verdade, um ministério em que falamos de coisas mais profundas, onde aprofundamos a relação, primeiro com as pessoas e certamente com Deus também. Quem sabe nós como líderes precisávamos levar essa verdade para a igreja, a realidade da mudança de caráter que acontece é no discipulado, é na revelação das Escrituras, é na jornada da vida, é ir até essas pessoas, assim como Jesus se aproximou desses homens, cabisbaixos, a caminho de Emaús. Que o Senhor tome a nossa vida, que o Senhor tome o nosso coração, como pastores e pastoras, como liderança, aqui na cidade de Santos. Pai, que o Seu nome seja glorificado e exaltado na vida de cada um de nós, que queremos experimentar e partir do pão cada dia mais, entre amigos de ministério, entre pastores, líderes e líderes, mas também, ó Pai, no meio da nossa igreja. O Senhor nos conduza a esse tipo de relação. Nós te louvamos, ó Pai, porque os ares da ressurreição brilham em nosso coração nos dias de hoje. Que o Seu nome seja exaltado e glorificado. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Deus abençoe vocês, irmãos. Obrigado por merecer o privilégio de estar aqui nessa noite, pastor Sérgio.